Gratidão. E aqui uma pergunta de uma pessoa em relação a emoções densas, né? Como a gente pode fazer para superar essas emoções densas? Como, por exemplo, a traição, né? Então, traição, na verdade, em relação à lei espiritual, né? Na verdade, não existe, né, a traição. O que existe é uma expectativa frustrada. Então, nós criamos uma expectativa diante de uma situação, de alguém, projetamos nesse alguém uma imagem que não corresponde à realidade e passamos a acreditar nela, passamos a viver aquilo como verdade. Então a gente ficou aguardando que aquele ser, né, no caso ali uma pessoa, correspondesse à nossa expectativa. E quando esse ser não corresponde à nossa expectativa é frustrada e a traição, que foi um movimento energético que aconteceu, promoveu toda essa frustração, né? Então, é uma energia mal direcionada nossa, né? Então, nós projetamos em alguém alguma coisa, assim como pode acontecer numa circunstância também, projetamos em uma atividade profissional, projetamos em um trabalho uma expectativa e chegou na hora, não era nada daquilo. Quantas vezes nós fazemos isso, né? E isso muitas vezes acontece justamente porque estamos inconscientes. Por isso que o despertar da consciência traz esse ajuste, né? Então, como é que a gente pode superar essa situação, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar a emoção, porque aquilo gerou uma emoção negativa contrária à fonte, à nossa essência. Então, na nossa essência não existe traição, não existe emoções densas, né? Então, como isso está em discordância, a gente se sente mal, né? Então, se sente para baixo. Então, por quê? Porque a energia está no nosso corpo emocional, em algum local, armazenada, aglutinada, em função do movimento que aconteceu, da ação da pessoa que demonstrou, né, essa traição e se consumou de alguma maneira. Então, essa energia ficou alojada ali e ficou doendo, né, o corpo emocional. Por que a gente sente dor, né? O que dói é a nossa fisicalidade, é o nosso ego, que a gente está com o ego ferido. Então, o nosso ego sofre. Por isso que dói as coisas na gente, né? Porque o ego bate no ego, o ego, caramba, que isso? Como é que alguém pode fazer uma coisa dessa comigo? Né? Então, o ego já sai de uma maneira que ele não trabalha a emoção. Então, ele vai reagir àquilo e vai falar culpa do fulano, culpa do ciclano, culpa do... Ou então vai se culpar, né? Culpar a si mesmo também não vai resolver nada. Então, a emoção precisa ser diluída, transmutada. Então, segundo um processo energético, transmutação das leis superiores, permitindo que o nosso eu superior trabalhe sobre aquele ponto que a gente está precisando curar, né? Porque precisa acontecer uma cura que afetou a nossa célula, o nosso bem-estar, o nosso corpo emocional. A gente tem que silenciar, a gente tem que respirar, a gente tem que fazer um trabalho interno para se acalmar, não sair ao contrário, chutando tudo, né? E querendo que a pessoa que fez isso, né, seja pague até o último dia, né? Porque isso tudo não existe, né? Isso tudo é um movimento da mente, gente. A mente criou uma falsa expectativa, projetou no outro uma imagem que não é a real, o outro devolveu a imagem real, ou seja, ele não é nada daquilo que você imaginava, e você ficou com uma imagem, obviamente, totalmente desfocada da realidade, que gerou uma frustração. Você foi para assistir um filme, um romance, e de repente na tela começou um filme de terror, né? Então, está totalmente fora da sua expectativa. Então, isso tudo gera uma emoção, essa emoção entra nas suas entranhas, dependendo do nível que a pessoa tem de inteligência emocional, de domínio emocional. Então, vamos imaginar que não tenha nenhum domínio emocional, ou tenha um domínio emocional muito baixo. Aquilo vai entrar numa velocidade gigantesca. Então, aquela traição vai ser como o fim da picada, o fim do mundo, como algo de derrubar toda a realidade da pessoa, porque ela não estava fortalecida na sua inteligência emocional.
Então, por isso que nós temos que sempre, ao longo do caminho, ir nos fortalecendo nas inteligências, né? Intelectual, emocional, espiritual, para que a gente esteja fortalecido diante de energias que não correspondem ao nosso ser, porque ninguém, imagina, alguém trair alguém, não existe, né? Não existe numa lei evolutiva. Ou seja, eu não posso, jamais vou fazer para o outro o que eu não gostaria que o outro fizesse para mim. Estamos dentro da energia crística, né? Então, a energia crística é a lei do amor, né? A lei do amor incondicional. Então, diante dessa energia, tem que trabalhar internamente, tem que ter força de vontade, de compreender primeiro, ter essa claridade, né? Não, peraí, como é que foi isso? Aonde? Rastrear. Você pode rastrear a causa, porque você vai encontrar o momento que você pensou sobre isso começou a acontecer, gerou um sentimento, que gerou um movimento no universo, entendendo? A gente tudo está conectado, gerou um movimento no universo que atraiu esse ser. Esse ser entrou na vida da pessoa e ela começou a viver essa situação, porque ela criou sem perceber. Então esse é o problema do inconsciente, né? De a gente não estar consciente do que está fazendo. Então, o despertar traz para a gente que nós vamos dominar esse pensamento, vamos pensar corretamente, gerando emoções corretas e ações coerentes com a nossa essência. Então, nós vamos trazer alguém que realmente quer participar da nossa vida, que valoriza a vida, que ama a vida. E aí ele vem para somar, e não para fazer o contrário, né? Por quê? Porque a gente não está projetando no outro o que a gente quer para a gente. A gente está criando a nossa vida, nos unindo à nossa essência. Então, a nossa realidade, o nosso projeto vai ser o projeto original. A gente não vai projetar em ninguém uma expectativa. Não vamos ter expectativas. Nós vamos fazendo o nosso processo, vamos nos unindo à nossa essência, vamos manifestando mais de quem somos, e aí encontramos alguém que também está fazendo isso. Então, aí você está falando de um ser integrado com outro ser integrado, que vai gerar, uau, uma energia triplicada, gente, multiplicada, porque aí os dois podem fazer milhares de coisas em conjunto, né, e realmente agregar um à vida do outro e ao universo, ao planeta e tudo mais. Então, para trabalhar essa emoção negativa, a gente tem que parar, fazer uma introspecção e silêncio. Por quê? Porque é uma energia, um emocional. Então, o corpo emocional, quanto mais você balança, mais você pensa, não, eu preciso, ai, meu Deus, eu amo, e se joga no chão e tudo aquilo, e continua abastecendo aquela emoção, mais ela vai se espalhando. Então, a gente tem que parar, ter uma clareza mental, para conseguir ter clareza mental, ter domínio sobre aquela emoção. Domínio sobre aquela emoção. Entendendo que aquilo foi uma projeção, racionalmente mesmo. Então, racionalmente a gente vai entender, por mais que doa, que nós projetamos, nós acreditamos, criamos uma expectativa, estamos frustrados. Ok, né? É uma dor horrorosa, evidentemente, mas você vai entender o processo e começa a transmutar esse processo. Começou a fazer isso, se você realmente está imbuído da energia de fazer isso, você vai receber uma energia extra para te ajudar. Então esse é o plano de Deus, né? Quando você encara aquilo de frente, fui eu mesmo que fiz. Ok. Você consegue chegar nisso? O universo vai te ajudar a limpar aquela energia e te tirar daquela situação. Então isso acontece porque a gente coloca vontade. Enquanto a gente não coloca vontade, a gente fica na mesma energia, com as mesmas situações, sem saber se vai para cá ou para lá. Então o importante é se introspectar naquele momento e permitir que a energia trabalhe no ponto correto. Como a gente está numa energia de frequências altas no planeta, hoje é muito mais simples esses processos de curas emocionais, gente. Muito mais simples. Por quê? Porque a energia está alta, a energia do amor. Então, a energia do amor é a energia da cura, mas não é o amor que você achou que o outro ia te dar e não deu, mas o amor de Deus, né? Então, esse amor vai tratar por dentro, né? Então, ele vai curar as nossas células muito mais rapidamente
E aí a gente vai compreender que a gente tem que ter esse domínio de não sair projetando, né? Porque são sombras, né? Todos nós temos que ir incluindo isso, né? Ir trabalhando isso para a gente ir se unindo as nossas outras versões, os nossos outros personagens, né? Então, imaginar, a pessoa ela participou, ela foi lá o personagem da mulher que foi traída. Tudo bem, né? Ela teve que participar daquilo para poder entender quem era ela, quem que ela é, o que ela era, qual é o papel dela. Então, isso serviu para que a alma dela pudesse crescer e aprender, né? Então, lembrando que a gente está num planeta que as emoções negativas, a dor, fez parte durante milhares de anos para que as pessoas pudessem aprender a não criar mais dor. Então, a quinta dimensão vem justamente para mostrar por que você quer aprender pela dor e não pelo amor, né? Então, o amor de Cristo está disponibilizando um monte de amor, né? Uma frequência de amor para a gente deixar de aprender com a dor e aceitar o amor que está oferecendo e fazer as experiências de uma maneira muito mais leve, muito mais saudável, menos complicada. Então, tratar essas emoções é o papel nosso, de aceitar, perdoar. Então, aí vai entrar o perdão, né? Não tem jeito, porque a única forma de se libertar aquela emoção é você perdoar aquilo que você recebeu, que não estava em conformidade com o seu ser. Se você não faz esse movimento, você não libera a energia. Então, perdoar, o perdão entra de novo aí, né, na nossa cena. Como disse Jesus, quantas vezes você vai perdoar, né? 70 vezes, e aí por aí vai, né? Se é 100, se é 200, você vai ter que perdoar. Porque o perdão está numa frequência altíssima. Quando você faz isso, a energia te liberta e a dor some. Porque a dor vem do ego ferido, né? O ego ferido dói, né? O ego não admite. Como é que uma pessoa pode fazer isso comigo, né? Então, a primeira coisa, o ego fica todo, né, impactado. Então, liberação da energia a partir da nossa essência, colocando o nosso amor naquele processo e o perdão. O perdão é fundamental. Agora, todas essas expectativas, né, a gente tem que entender que elas fizeram parte da terceira dimensão, porque os relacionamentos foram sempre baseados em necessidades humanas e não necessidades superiores, né? Então as pessoas se unem porque querem compartilhar coisas por questões materiais, por questões financeiras, psicológicas, etc. E nunca, né, você escuta, a quantidade de pessoas é mínima, né, que se unem por uma causa maior, né? Por um processo, para evoluírem, né? Suas almas. Então, isso não era, digamos, né? Não era uma prática, né? Mas vamos imaginar que numa nova terra isso vai acontecer com mais constância, né? As pessoas certas se unirem para propósitos maiores. Gratidão.